Contraditoriamente ao seu discurso anti-China, Bolsonaro inaugurou uma ponte sobre o amazônico Rio Madeira, a ponte do Abunã, que aproxima o Brasil do seu maior parceiro comercial, exatamente a China. A ponte começou a ser construída ainda no governo de Dilma Rousseff e conecta a emergente economia do oeste brasileiro por via rodoviária já pavimentada ao porto de Matarani, no Peru, reduzindo os custos do comércio bilateral com a Ásia. A economia do oeste brasileiro tem tido forte expansão, mas encontra-se muito longe dos portos brasileiros do Atlântico. A exportação dessa região, inclusive, é superior à da própria China. Com a ponte do Abunã, até mesmo os insumos do Canadá não mais vão precisar passar pelo Canal do Panamá para chegar no Brasil. Apesar dos retrocessos significativos nas economias do Brasil e da Argentina, a integração sul-americana permanece sendo uma necessidade histórica e que dá sinais de vida, apesar de retrocessos momentâneos. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma saudação muito grande a todos vocês. É uma satisfação termos aqui esse nosso encontro, outra vez, hoje para discutir uma questão muito importante, crucial, não apenas para o Brasil, mas para toda a América do Sul, que é uma aproximação da produção brasileira de cereais com a Ásia, com os mercados asiáticos, a partir de uma inauguração de uma ponte sobre o Rio Madeira. Ela não apenas liga o estado do Acre ao Brasil, ele não era totalmente ligado de maneira rodoviária, e agora com essa ponte está ligado, mas aproxima também as exportações brasileiras do porto de Matarani, no Peru, aí Pacífico, proximidade maior com a África. Quem vai nos explicar a importância geográfica, geopolítica de toda essa inauguração é o doutor Pedro da Silva Barros. Ele é economista, doutor em integração latino-americana pela USP e foi também diretor econômico da Unasul, que é um cargo que revela bastante experiência para falar do tema. Doutor Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Telesur. Muito obrigado, Beto Almeida, pelo convite. Obrigado à Telesur pela oportunidade de conversar sobre integração regional. É uma satisfação participar do programa. Nós tivemos aí acontecimentos que arrefeceram o processo de integração que estava em marcha, em razão dos reveses dos governos de natureza popular, progressista. Isso diminuiu muito o ímpeto daquele processo de integração. Mas a inauguração dessa ponte sobre o Rio Madeira, ela mostra, a partir de uma análise mais ampla, que, objetivamente, estão se dando processos que aproximam o Brasil, a produção brasileira, sobretudo a produção brasileira do oeste do Brasil, do mercado asiático. O que nós poderíamos tirar de primeira consequência da inauguração dessa ponte sobre o Rio Madeira? Sim, essa ponte ela é um marco importante na articulação completa da economia e do Estado do Acre com o restante do Brasil, com a região leste atlântica do Brasil, e o Acre se torna também um ponto articulador, né, de transporte, articulador logístico até, entre o Brasil, o norte da Bolívia e o sul do Peru. Nos anos 2000, né, em 2004 e depois em 2006, foram também inauguradas pontes importantes entre o Acre e a Bolívia, Brasileia com Cobija, as duas cidades, e o Acre e o Peru, Assis Brasil,
e Inhapare. Depois, em 2010, foi pavimentada a estrada entre Inhapare e Puerto Maldonado, Cusco, e conectando assim que já havia estrada entre Cusco e o Pacífico. Então, dessa forma, há um caminho, né, uma rota ligando o Acre e a região centro-oeste, Rondônia, do Brasil, ao Pacífico, com um caminho 100% pavimentado e sem a necessidade de balsas, né, de ferries, que foi esse último trecho inaugurado Nós dia temos 20 de maio. um custo muito alto, né, nesse processo de mudança na produção do Mato Grosso, até de Rondônia. Mas Mato Grosso tem experimentado um boom, um crescimento muito grande na produção, e também Rondônia, né? O senhor faz, inclusive, nos seus estudos, uma comparação daquilo que é a exportação per capita de um morador matogrossense com um morador da China, por exemplo, mostrando que o Mato Grosso, em 2020, teria superado aquilo que foi alcançado pelos moradores da China. Poderia explicar o que está acontecendo? Sim. Há uma mudança geoeconômica no Brasil que muitas vezes não é perceptível, porque ela ocorre a passos lentos, mas constantes. E na região tradicional da população do Brasil, na região atlântica, no leste do Brasil, essa mudança é muito mais lenta. E na região oeste, né, próxima à fronteira com a Bolívia, com o Paraguai, essa mudança é mais rápida. Mas o Brasil a economia brasileira tem caminhado cada vez mais a oeste, cada vez mais em direção aos Andes. Isso tem impactos importantes. A população do Brasil cresce de forma muito mais lenta na Bahia, por exemplo, 0,4% ao ano, ou no Rio Grande do Sul, 0,39% ao ano, do que no Acre, 1,4% ao ano, ou em Roraima, na fronteira com a Venezuela, 2% ao ano, 2% ao ano no estado do Amazonas. E o Mato Grosso também, a população tem crescido muito acima da média nacional. Esse é um aspecto demográfico. O aspecto econômico também é importante. Nessa região oeste, estão 4 dos 5 estados que têm melhor desempenho econômico nos últimos 5 anos. Então, a economia também caminha para o oeste. Mas mais do que a mudança demográfica e de produção econômica, uma mudança importante nas exportações do Brasil, na articulação da economia brasileira com o mundo, que é muito mais acentuada nos estados do oeste. Mato Grosso, principalmente, Rondônia também de maneira importante, e em menor escala, porque parte de um patamar muito mais baixo, o próprio estado do Acre. Essa mudança é bastante profunda. Dou alguns exemplos. Em 2000, o ano de 2000, o estado do Mato Grosso, para os colegas latino-americanos que não têm tanto conhecimento sobre o Brasil, é um estado no centro-oeste brasileiro, com uma área equivalente ao território da Venezuela ou da Colômbia, quase 1 milhão de quilômetros quadrados, com apenas 3,5 milhões de habitantes. Então, uma população 8 vezes aproximadamente menor do que a da Venezuela. Esse estado do Mato Grosso exportava, em 2000, há 20 anos, 1 bilhão de dólares por ano, 1 mil milhão, né, como os colegas falam. Agora, 20 anos depois, o estado do Mato Grosso exporta 18 bilhões de dólares por ano, foi o valor do ano passado. Dividindo um pelo outro, dá aproximadamente 5 mil dólares, um pouquinho mais do que isso, 5 mil dólares per capita. As exportações da China hoje, em 2020, foram per capita de 1.799 dólares. Né? E a exportação média do Brasil é aproximadamente 1.000 dólares per capita. Então, Mato Grosso está muito acima da média brasileira e bastante acima da média chinesa.
e muito acima também da média latino-americana. Só que esse movimento ele não é surpreendente pelo valor em si, mas é surpreendente pela comparação com o restante do Brasil. Nas exportações per capita do Brasil aumentaram muito e se multiplicaram entre 2000 e 2010. Mas desde 2010 não tem aumentado. E as exportações do Mato Grosso cresceram ininterruptamente desde 2000, ano após ano, nunca retrocedeu. Mesmo em 2009, que foi um ano muito difícil, né, uma crise econômica mundial, e agora, nos últimos 4, 5 anos, que a economia brasileira tem patinado muito, tem retrocedido em alguns anos, como foi o caso de 2020, as exportações do Mato Grosso seguem aumentando. Então, uma mudança muito importante. Seria interessante também comentar que essa marcha para o oeste, ela significa também uma característica de primarização da economia brasileira, de suas exportações, mas não só madeireira, há uma queda na exportação da madeira e uma ampliação na exportação de cereais e de carne. E uma carne que seria exportada pelos portos ou do Rio de Janeiro, ou de Santos, ou do Paranaguá, ela tem um custo muito maior porque deveria ser congelada. Mas se ela for pelo porto de Matarani, com essa ponte, com essa proximidade, ela poderá ser apenas uma carne resfriada que tem um valor muito maior, muito mais considerado em termos de mercado e muito mais próxima da Ásia, que é o grande destino. Mas isso significa também um afastamento da economia brasileira da industrialização, ou seja, a marca da desindustrialização ela segue se acentuando com essa virada para o oeste, não é assim? Sim. São dois fenômenos que ocorrem concomitantemente, mas um não tem uma relação causal direta com o outro. O Brasil poderia estar se desindustrializando sem expansão agrícola e poderia estar vivendo a expansão agrícola que está vivendo com fortalecimento de sua indústria. Então, houve momentos na história do Brasil que aumentou a produção industrial, principalmente ativada pelo mercado interno. A produção industrial no Brasil é mais voltada para o mercado interno e para o mercado regional, de forma concomitante com o crescimento agrícola, né? Por exemplo, a década de 2000, ali entre 2004 e 2010, o Brasil aumentou sua produção industrial e aumentou também bastante a sua produção agrícola. Houve outros momentos que a produção agrícola e industrial se estagnaram e outros momentos, como é o que a gente vive hoje, de diminuição da produção industrial e aumento da produção agrícola. Como eu comentei, a maior parte da produção industrial do Brasil é voltada para o mercado interno. Desse ponto de vista, a economia industrial, o setor industrial brasileiro é um dos mais fechados do mundo, mais voltado para o mercado interno. E a participação das exportações no total da produção industrial no Brasil é pequena, sempre foi, próximo a 15%. Mas tinha na América do Sul um mercado muito importante, porque das exportações do Brasil, entre 80% e 90% do que vai para a região é de manufaturado. Para os Estados Unidos é aproximadamente 50%, para a Europa 35%, para a Ásia e para a China em particular apenas 3% do que o Brasil exporta para a China é de manufaturado. Para a América do Sul quase 90%. E nos últimos anos a gente tem vivido, o que é lamentável para a América do Sul, um processo de desintegração econômico-comercial, além da fragmentação e polarização política. Esse quadro é ruim para a região, tanto a fragmentação política, o isolamento e a paralisia dos instrumentos de integração, como a desintegração econômica. E Brasil e Argentina, que são as economias mais industrializadas e eram as mais interdependentes, têm sofrido mais com isso. Nos últimos 6 anos, as duas economias do mundo que mais perderam peso relativo na produção industrial do mundo todo foram Brasil e Argentina nos últimos 6 anos. Isso tem impactos muito fortes para a integração regional.
mas o Brasil tem compensado parcialmente isso com o aumento da produção agrícola, que poderia ser também muito mais integrada. Ok. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Pedro Silva Barros, ele foi diretor econômico da Unasul, doutor em integração latino-americana pela Universidade de São Paulo. Já já voltamos com Latitude Brasil. Até já. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com o Dr. Pedro Silva Barros, ex-diretor econômico da Unasul, especialista em integração sul-americana, latino-americana, sobre a inauguração da ponte de Abunã, ligando e aproximando o oeste brasileiro do Pacífico, do porto de Matarani, no Peru, que poderia possibilitar mais exportações. Mas é importante ver o sentido geopolítico que isso pode ter. Como o doutor Pedro falou na sua última explicação, a proximidade com o mercado asiático, aqui falamos claramente China, que é o maior parceiro comercial brasileiro, pode sugerir processos de parceria em infraestrutura, sobretudo logística e transporte, para essa região do Oeste, de tal sorte que não fossem apenas produtos primários a serem exportados. Como é que o senhor reflete sobre esse tema, doutor Pedro? Não, a região, nos últimos anos, tem se aproximado muito da China e do mercado asiático como um todo, né? Vários países, o Brasil, o Chile, por exemplo, tem na China o seu principal parceiro comercial. Em alguns setores, em algumas áreas, em alguns produtos específicos, como é o caso da celulose, principalmente da soja, o Mercosul, né, o Brasil, Argentina, Uruguai também, e em alguma medida o Paraguai, que exporta via Brasil e Argentina para a China, respondem por uma parcela muito importante das importações chinesas. Então, a China, de tudo que a China importa de soja, 75%, 3/4, vem do Mercosul. E, pelo menos isso foi o valor do ano passado, 2020. E o Chile responde sozinho por mais da metade do cobre, por exemplo, que a China importa. No caso da soja, se as negociações fossem feitas mais articuladas entre os países da região, ela poderia incluir também movimentos e investimentos em infraestrutura que equilibrassem mais a relação Atlântico-Pacífico. Um geopolítico clássico brasileiro dos anos 30, o capitão Mário Travassos, dizia que o Brasil tinha dois antagonismos a serem superados. Um entre a Bacia do Prata e a Bacia Amazônica, Norte-Sul, e outro entre os Andes e o Pacífico e o Atlântico. O antagonismo entre a Bacia do Prata e a Bacia Amazônica tem sido superado nos últimos 20 anos por meio das hidrovias, principalmente, e do escoamento de parte da produção do centro do Brasil pela Bacia Amazônica, pelo norte do Brasil. Ainda falta, mas os primeiros passos já foram dados de forma consistente. São conhecidos projetos para uma integração ferroviária, por exemplo, ligando o Brasil ao Pacífico, passando ou pela Bolívia ou pelo Peru, evidentemente pelo Chile, teria que ter uma articulação também,
Mas, de toda sorte, essas são medidas geopolíticas que nunca foram do agrado dos Estados Unidos, olhando o passado recente, não foi assim? Sim, em grande medida, sim. Né? Nunca foi do interesse de potências extra-regionais que o Brasil tivesse uma saída, ou hemisféricas, nesse caso dos Estados Unidos, uma saída direto ao Pacífico. Mas é muito importante para o Brasil, principalmente num quadro de maior tensão mundial entre Estados Unidos e China, que o Brasil e a América do Sul possam atuar muitas vezes como terceiro interessado e com estabilidade logística para as duas saídas. Porque como a China é o principal mercado consumidor do Brasil, a gente o Brasil só tem saída marítima para o Atlântico, a posição é muito vulnerável, né? Basta bloqueios em poucos pontos, o Canal do Panamá, Estreito de Magalhães, e África do Sul, que o Brasil está isolado, completamente isolado da China, E muito mais caro. bloqueando-se três pontos. E saídas para o Pacífico tem importância geopolítica, mas também importância econômica, seja para o escoamento da produção, seja para importação de insumos. Por exemplo, fertilizantes que o Brasil importa da região de Vancouver, no Canadá, cruzam o Canal do Panamá para entrarem no Brasil pelo Porto de Santos, por exemplo, para percorrer mais de 2.000 quilômetros, ou 3.000, no caso de Rondônia, 2.000 no caso do Mato Grosso, quilômetros para a área mais produtiva hoje em grãos. Agora eles poderão entrar pelo Porto de Matarani, por exemplo? Será mais barato? O Porto de Matarani está a 1.100 quilômetros da cidade brasileira de Assis Brasil, na fronteira com o Peru. 1.100 quilômetros. Assis Brasil, muito mais perto. Assis Brasil está a 3.800 quilômetros de Santos e 3.300 quilômetros do Porto de Belém por via terrestre, ainda que tenha acesso também fluvial por meio de intermodal, né? Terra até justamente o ponto da ponte do Abunã e depois hidrovia. De todo modo, a saída para o Pacífico também pode gerar economias de tempo, não apenas de quilômetros, né, ou milhas náuticas, mas também de tempo para acessar mercados como é o caso do Japão ou mesmo a China, que poderiam consumir carne e outros produtos com mais valor agregado, se eles não forem exportados congelado e sim apenas refrigerado ou resfriado. A economia pode ser de até 12 dias por esse outro caminho, mas para isso, os portos de Matarani, Ilo, também que é próximo ali, mas um pouco mais ao sul do Peru, os portos do norte do Chile, no caso do corredor com o Mato Grosso do Sul, que é um projeto em curso importante, entre os governos da Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, corredor rodoviário bioceânico entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e os portos do norte do Chile, passando pelo Chaco Paraguaio, Salta e Jujuy na Argentina, as regiões ao norte do Chile, particularmente Antofagasta. Se esses corredores forem sendo feitos pelo modal rodoviário de início, mas depois, idealmente, ferroviário, há o projeto saindo por Corumbá, cruzando toda a Bolívia também, mais um caminho até ao Porto de Ilo, né, no sul do Peru. Isso torna muito mais viável as exportações com mais valor agregado do Brasil. Hoje, no mercado internacional, o preço médio do quilo de carne congelada é $4. E o de carne refrigerada ou resfriada, $5. É uma diferença importante, considerando a grande quantidade das exportações. Mas não só para esses produtos, para vários outros produtos também da região oeste do Brasil. Agora, nós já temos essa integração rodoviária de alto nível, modernizada, entre Matarani e os estados do Acre e de Rondônia, ou seja, são rodovias modernas já? Sim, as rodovias são adequadas para o transporte de carga de caminhões até 30 toneladas. Tem a questão dos antes da subida, que é importante, mas a rodovia está adaptada.
Mas agora, né, a partir de agora que tem a ponte do Abunã, então a conexão é integral, sem necessidade de balsa, é possível fazer esse caminho. E a diferença é brutal. Nós poderíamos dizer, então, que apesar dessa notória desintegração ou arrefecimento da integração sul-americana, também tem havido movimentos contraditórios, como esse da ponte do Abumã, sobre o Rio Madeira, que impulsionam essa integração regional sul-americana. Não é assim? Certamente. Esse da ponte do Abunã é interessante porque é um processo de muitos governos. Então, foi iniciado o processo de colonização e primeiro que a estrada chegasse a Rondônia, ainda não pavimentada, lá no governo JK, no fim dos anos 50, que multiplicou a população do Acre. Depois, a pavimentação da estrada, principalmente o trecho entre Rio Branco e a fronteira com o Peru. Isso feito no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, durante os governos Lula, as pontes com a Bolívia e com o Peru. No governo Dilma Rousseff, a decisão de construir a ponte do Abunã e a licitação e início da obra. A maior parte da obra realizada no governo Temer, inaugurada agora no governo Bolsonaro. Então, nesse caso, há uma clara continuidade, que é importante para o Brasil. E no caso do corredor rodoviário bioceânico entre o Mato Grosso do Sul e o Chile, então, ele foi assinado numa declaração presidencial, a primeira reunião internacional do Macri, ainda a presidenta Dilma aqui no Brasil. Houve mudanças importantes de governo, não só de presidente, mas também de orientação político-partidária, tanto no Brasil como na Argentina, como no Paraguai, como no Chile. E mesmo assim, principalmente pela força dos governos subnacionais e a grande demanda asiática, né, e particularmente chinesa, esse projeto continuou ativo e se reunindo durante esses 6 anos de fragmentação regional, mas é uma exceção muito importante. Então, essa mudança geoeconômica do Atlântico para o Pacífico, ela traz oportunidades para a região. E alguns projetos, como esses dois mencionados, mostram que mesmo em momentos difíceis, né, em que quase não há, ou há de forma muito baixa, uma diplomacia presidencial em prol da integração regional, que foi muito mais enfática em anos anteriores, ainda é possível projetos pontuais de integração. E esperamos que nos próximos anos volte-se a ter os espaços de governança regional, contando com o conjunto dos 12 países da América do Sul. Doutor Pedro Silva Barros, queria agradecer a sua presença aqui em Latitude Brasil, da Telesul. Muito obrigado pelos esclarecimentos importantíssimos que o senhor nos trouxe. E, apesar da desintegração que o senhor assinalou, também há esses pontos de avanço que são muito notáveis, apesar dos pesares. Muito obrigado. Muito obrigado, Beto Almeida. Satisfação conversar contigo e com os telespectadores da Telesur. Um abraço. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo Latitude Brasil. Tchau.